Apêndice. A solução para quem é o dono da zebra? Este problema pode ser resolvido pelo pensamento analítico e lógico, lógica dedutiva e pela persistência. É necessário compilar uma matriz. Aproximadamente na metade do processo de resolução do problema, existe uma bifurcação na estrada, ou um salto mental. A única maneira de descobrir qual caminho seguir é por tentativa e erro. Se escolher a estrada errada, terá que refazer os seus passos. Você vai entender por que o recorde mundial para encontrar a solução é de 10 minutos. A seguir, há uma forma de resolver o problema. Continue trabalhando nos fatos numerados de 1 a 15 em sequência. Concentre-se em pistas para as quais só há uma resposta. Isto é, 1. Temos 5 casas, cada uma com uma porta de entrada de cor diferente, habitadas por pessoas de diferentes nacionalidades, com diferentes animais de estimação e bebidas. Cada pessoa come um tipo diferente de comida. 9. O leite é bebido na casa do meio. 10. O norueguês vive na primeira casa à esquerda. 15. O norueguês vive ao lado da casa com a porta azul. Em seguida, procure informações que tenham apenas 2 respostas possíveis. Esse é o primeiro salto mental. 6. A casa com a porta verde está imediatamente à direita, à sua direita, da casa com a porta marfim. Se você colocar a porta marfim no meio com a porta verde à sua direita, a resposta estará errada. Mas você ainda poderá progredir para descobrir quem bebe a água. No entanto, não irá mais longe que isso. Se você colocar a porta marfim na 4ª casa, com a porta verde na extrema direita, esta resposta estará correta e você poderá progredir logicamente, uma vez que vai descobrir que outros itens de informação agora têm apenas uma resposta. Isto é, 2. O australiano vive na casa com a porta vermelha. 4. O café é bebido na casa com a porta verde. 8. As maçãs são comidas na casa com a porta amarela. 12. As maçãs são comidas na casa ao lado da casa onde o cavalo é mantido. Em seguida, procure informações que tenham apenas 2 respostas possíveis. Este é o segundo salto mental. A seguir. 3. O italiano é dono do cão. Se você colocar o italiano na casa com a porta verde, estará errado, mas ainda poderá descobrir quem bebe a água. Se você colocar o italiano na casa com a porta marfim, estará certo e poderá progredir logicamente. Quando encontrar outros itens de informação, eles terão apenas uma resposta, isto é, 5. O ucraniano bebe chá. 13. O comedor de bolos bebe suco de laranja. Portanto, o norueguês bebe água. 14. O japonês come bananas. 7. A pessoa que come cogumelos cria caracóis. 11. A pessoa que come cebola vive na casa ao lado da pessoa com a raposa. Portanto, o japonês é dono da zebra. Outra forma de resolver este problema é formar uma matriz usando nacionalidades, em vez de números de casa. Porta da frente, amarela. Azul, vermelha, marfim e verde. Habitantes, norueguês, ucraniano, australiano, italiano, japonês. Animais, raposa, cavalo, caracóis, cachorro, zebra. Bebidas, água, chá, leite, suco de laranja, café. Comida, maçã, cebolas, cogumelos, bolo, bananas. Ferramentas úteis. Classifique suas habilidades analíticas. Pense em um problema resolvido recentemente em que você considera que usou suas habilidades analíticas. Se você estava usando suas habilidades, é provável que tenha usado indução ou dedução em seu processo de pensamento. Faça algumas anotações na tabela a seguir. Problema, indução, dedução. Se você tem exemplos de ambos, é provável que estivesse usando suas habilidades analíticas. Então, avalie suas habilidades, sendo 1 a nota mais baixa e 5 a mais alta. Informações relevantes. Pense em uma decisão que você tem que tomar ou que tenha tomado recentemente. Então anote as informações que tenha na coluna da esquerda da tabela a seguir. Agora desenhe uma seta para a coluna da direita para qualquer informação que considere relevante. Decisão a ser feita. Informação. Relevante? Matriz de tomada de decisão. Pensando na mesma decisão que você usou para completar o exercício em que diferencia as informações disponíveis das relevantes, quais são suas 5 opções mais prováveis? Tente completar essa matriz de tomada de decisão para cada opção,
para ver se consegue eliminar alguma delas. Opção: vantagens, desvantagens, consequências. Há alguma forma de testar essa opção? Riscos, ganhos. Avaliação de riscos e consequências. Vamos trabalhar com o seguinte cenário de tomada de decisão: avaliação de risco e consequências. Imagine que você precise tomar uma decisão em relação à sua equipe. Você deve decidir se irá ou não introduzir a remuneração relacionada ao desempenho. Preencha os trimestres da grade apresentada a seguir com as consequências da decisão de tornar o pagamento totalmente relacionado ao desempenho. Repita agora o exercício com as consequências da decisão de continuar com a remuneração não relacionada ao desempenho. A janela de resultados. Você: positivo, negativo. Outros: positivo, negativo. Que decisão tem as consequências mais indesejáveis? Fazendo as perguntas certas. Uma habilidade-chave, tanto quando você está pensando em algo por si mesmo, como quando está liderando ou participando de um time, é fazer as perguntas certas. As perguntas são as chaves que desbloqueiam a mente. Aqui estão os tipos de perguntas que você deve fazer a si mesmo e aos outros. Compreensão do problema. Quando você reparou ou tomou consciência do problema ou da necessidade de uma decisão? Você definiu o problema ou objetivo em suas próprias palavras? Lembre-se de que um problema bem definido já é metade da resolução. Existem outras definições possíveis do problema que vale a pena considerar. Que soluções gerais elas sugerem? Está claro o que você está tentando fazer? Onde se encontra no momento e para onde quer ir? Você já identificou os fatores importantes e fatos marcantes? Você precisa dedicar mais tempo para obter mais informações? Você conhece políticas, regras, limitações e procedimentos relevantes? Você reduziu o problema aos seus termos mais simples, sem o simplificar demais? Na direção da resolução do problema. Você verificou as suas principais suposições? De todos os cursos ou soluções possíveis, você identificou uma lista das soluções viáveis? Você consegue eliminar alguma delas para encurtar ainda mais a lista? Se nenhuma solução ou curso de ação parecer correto por si só, você pode sintetizar elementos em 2 ou mais soluções para criar uma maneira eficaz de lidar com o problema. Você identificou claramente os critérios pelos quais as opções viáveis devem ser julgadas? Se você ainda se sente paralisado, consegue se imaginar no estágio final que quer chegar? Se sim, você pode trabalhar de trás para frente, do final para onde você está agora. Mas alguém enfrentou este problema? Como resolveu? Avaliação e implementação da decisão. Você usou toda a informação disponível? Verificou a sua solução de todos os ângulos? As consequências manifestas estão claras? Você tem um plano de implementação com datas ou horários de conclusão? O plano é realista? Você tem um plano de contingência se as coisas não funcionarem como esperado? Quando é que você e a sua equipe planejam rever a decisão à luz da experiência? Você pode se sentir bastante sobrecarregado por essa longa lista de perguntas, mas não precisa recorrer a elas todas as vezes que estiver envolvido em tomada de decisões ou na solução de problemas, pois algumas já terão respostas claras. O que você deve desenvolver são 3 níveis de competência: consciência dos problemas ou da necessidade de decisões, reais ou potenciais. Fique atento para que não seja pego de surpresa. Compreensão de onde você e a equipe estão em relação ao problema ou decisão. Em que fase do modelo de ponte você está? É necessário trabalhar mais a análise da informação e a definição do problema ou decisão? Ou você está no momento de gerar opções viáveis? Habilidade em fazer as perguntas certas para as pessoas certas no momento certo e ser capaz de testar as respostas pelo seu nível de verdade. A ação baseada na verdade é muito mais provável de ser eficaz do que a ação baseada em uma percepção defeituosa da realidade. Pode parecer trabalho árduo, sim, é isso mesmo, mas esse processo também é muito divertido. Não há nada mais satisfatório do que ser confrontado com um desafio mental e superá-lo. Quanto mais difícil o problema, maior a euforia que você e sua equipe vão sentir quando superá-lo. Por isso, resolvam aproveitar a tomada de decisões e a resolução de problemas. Quanto mais você gostar de algo, mais você vai querer fazê-lo e melhor você vai ficar. Checklist da tomada de decisão. Você já definiu seu objetivo? Você já teve tempo para coletar informações relevantes?
Você gerou um número suficiente de opções viáveis? Você já avaliou o risco e considerou as consequências de cada opção? Você já avaliou a sua decisão em relação aos seus critérios de sucesso? Ferramenta de impacto da decisão. Use esta ferramenta para ajudá-lo a compreender o impacto de uma mudança de rumo uma vez que um plano tenha sido feito. E se eu não fizer nada? O impacto nas necessidades da tarefa será. O impacto nas necessidades de manutenção de equipe será. O impacto nas necessidades individuais será. Opção 1, opção 2, opção 3 e opção 4. Problema de sistemas. Notas. Quem? O que? Onde? Quando? Por quê? Como? Ponto de desvio da norma. Causa. Brainstorming. Use a tabela fornecida a seguir para planejar uma sessão de brainstorming. Consulte a lista de verificação posterior para ajudá-lo a planejar. Tema do brainstorming. Duração proposta. Participantes. Definição do problema. Resumo das informações iniciais. Alvo. Sessão de aquecimento. Resultado esperado. Anotador designado. Checklist de brainstorming eficaz. Você usou suas habilidades analíticas e de briefing para definir o problema? Você ajudou as pessoas a entenderem o problema, destacando as informações primárias e a história geral? Esclareceu o objetivo numa frase sucinta. De quantas maneiras podemos? Você realizou uma breve sessão de aquecimento usando um problema ou objeto comum, como a atividade do clipe de papel que realizamos anteriormente? Estabeleceu um objetivo? Fez um brainstorming de 70 ideias em 20 minutos, por exemplo? Alguém escreveu e compartilhou notas num flipchart, num documento coletivo e etc. Deu tempo para uma reflexão silenciosa? Você teve cuidado para evitar a negatividade e garantir que nenhuma crítica fosse feita? Você compartilhou ideias e encorajou o seu intercâmbio? Você escolheu as melhores ideias usando critérios estabelecidos para selecionar ideias viáveis? Você incluiu técnicas de brainstorming reverso? Ou seja, perguntou, de quantas maneiras essa ideia pode falhar? Checklist de novas ideias. É realmente uma nova ideia? É relevante e prática? Quem estará envolvido? Quanto vai custar? Quanto vai poupar? Exigirá uma avaliação mais formal? Obrigado por escutar.